Olá, seja bem-vindo ao canal Polaris. Hoje apresentamos 3 histórias: Deus Baco aprisionado, Hipomene e Atalanta e as asas de Ícaro. Boa história! Assim que Baco, filho de Júpiter e de Semele, nasceu da coxa do próprio pai, ele chamou Mercúrio e lhe ordenou que levasse o garoto para ser criado pelas ninfas do Nisa, um lugar ameno e paradisíaco. Lá ele estará em perfeita segurança, disse Júpiter com alegria. O pequeno Baco foi entregue às ninfas e também a um estranho e divertido ser chamado Sileno, filho do deus Pan, que se tornou o pai adotivo do futuro deus dos vinhos. Durante seus primeiros anos, Baco participou, junto com Sileno, sempre bêbado e a cair de cima de seu inseparável burrico, de toda a espécie de brincadeiras. Mas se o velho Sileno sabia ser brincalhão, e mesmo irresponsável muitas vezes, também sabia demonstrar que era dono de profundos conhecimentos. Deixe que falem o que quiserem, dizia Sileno, se levantando amparado pelo jovem pupilo. Sileno sabe mais que todos os sabichões da terra. Um dia o jovem Baco, vestido com seu manto púrpura, resolveu ir até a praia e lá adormeceu. Logo, um grande navio se aproximou da costa. Na verdade, um navio pirata, que andava à caça de novas presas. Um grupo de marinheiros desceu à terra para buscar água, e quando pisaram nas areias claras, deram de cara com o rapaz adormecido. Sua aparência denunciava que seria filho, ao menos, de um senhor poderoso do lugar, quem sabe até do próprio rei. Vamos levá-lo conosco, disse um daqueles homens. Poderemos pedir por ele um belo resgate. Entretanto, o timoneiro Acetes tinha bom olho para as coisas divinas e percebeu logo que o garoto tinha algo de estranho. Vamos deixar o rapaz em seu lugar e ir embora de uma vez, pois não estou sentindo nada de bom com esta aventura. Virou covarde agora? Disse Lícabas, o mais feroz e impiedoso dos piratas, com uma gargalhada exagerada. O garoto foi então embarcado, mas não à força, porque não ofereceu nenhuma resistência contra seus raptores. Estranhamente calmo, Baco só observava aqueles homens sujos e cruéis. Verdadeiramente é um deus, pensava o bom Acetes, observando o rapaz. Enquanto isso, Lícabas, que foi tomando cada vez mais antipatia pelo jovem deus, ordenou de repente a um de seus marujos: amarrem esta mocinha. E antes que cumprissem sua ordem, aproximou bem a horrível carranca do rosto delicado de Baco. Cadê a corda, sardinhas vomitadas pelo gato? Perguntou Lícabas, que mudava de espírito como o céu muda durante o verão. Um boçal de um subordinado surgiu carregando um rolo áspero de cordas. Deixe-me ver. Não serve. Traga outra. Um rolo de fios de cobre espetado surgiu nos braços do mesmo homem, que depois de testá-lo, aprovou. Amarre-no já. 3 homens fortes tomaram da corda e enrolaram Baco num abraço odioso. Mas que coisa estranha! Assim que terminavam de fazer os nós, eles se desmanchavam como que por encanto, e a corda caía aos pés de todos, sem provocar o menor arranhão na vítima. Lícabas gritava.
Imbecis, tratem de fazer um nó decente, ou mandarei dar um nó nas tripas de cada um de vocês. 30 nós foram feitos, e os mesmos 30 nós desfeitos, até que o sol caiu. De repente, o navio parou em meio ao mar. Simplesmente parou. Ninguém sabia explicar o motivo. O vento também cessou. Lícabas gritou: "Peguem os remos!" Os remos foram lançados então à água, mas no mesmo momento em que caíram no mar, foram enrolados por um emaranhado de algas. Ao mesmo tempo começou a subir pelo mastro a folhagem espessa das vinhas, que se espalhou por todo o convés. "Vejam, está chovendo", disse um dos marinheiros estendendo a mão. Mas não era uma chuva normal, e sim uma chuva de vinho, que num instante cobriu todos de vermelho. Alguns, é verdade, gostaram da situação e abriam suas bocas para receber o produto da grande nuvem vermelha pairada acima do barco. Mas quando Lícabas, que não era homem para gracinhas, enterrou uma espada dentro da garganta do primeiro, a brincadeira terminou. Baco, misteriosamente, tinha agora ramos da vinha pendurados atrás das orelhas e portava em sua mão um grande tirso, um grande bastão envolvido em era e ramos de videira, com a ponta coberta por uma enorme pinha. Como quem rege um concerto de flautas, Baco agitava o seu cetro com um sorriso alegre estampado no rosto, o sorriso da embriaguez divina. O convés se encheu de animais silvícolas enormes e assustadores. Grandes felinos se espalhavam por todo o barco. Tigres, linces e um jaguar que parecia se divertir imensamente com aquilo tudo, o que tomou os marinheiros de pavor. "Este rapaz é um deus ou um demônio?", gritou um deles, se jogando do navio. Muitos outros o seguiram, mas quando alcançavam a água, viam seus corpos mudarem rapidamente para algo desumano. Lícabas, o último que relutava ainda, de repente começou a perder o equilíbrio. "Mas o que é isso, maldição?", disse enquanto observava seus pés se unirem por uma estranha membrana quase transparente. Suas pernas também foram perdendo o pelo espesso que as cobria e tornando-se lisas como a pele de um peixe. Num último instante, antes de enlouquecer, o sórdido Lícabas chegou a achar graça naquela estranha metamorfose que se operava em si próprio. "Estarei enlouquecendo, então?", disse dando sua última gargalhada. De repente, um jato de água saiu bem do alto de sua cabeça. Lícabas, bem como todos os seus homens, com exceção do bom Acetes, haviam se transformado em golfinhos, que tubarões ferozes perseguiam em uma alucinante disparada. "Sou Baco, deus do vinho e da alegria", disse o jovem com os olhos brilhando ao timoneiro. "Leve-me de volta e crie um templo em meu nome, em todas as terras por onde andar, para que se possam celebrar neles os meus sagrados ritos." Assim se fez, e desde então Baco criou ainda muitos outros prodígios. A mulher mais veloz do mundo é minha filha Atalanta. Assim dizia sempre Esqueneu, o rei de Ciros, orgulhoso. Sua filha, porém, não fazia nada para desmentir tais palavras. Desde menina que a esbelta Atalanta já corria velozmente pelos campos. E também corria uma lenda a respeito desse hábito, que nela parecia mais uma obsessão.
Essa lenda dizia o seguinte: quando a jovem nasceu, foi profetizado que ela jamais deveria se casar, pois o casamento seria sua ruína. Levado por este temor, seu pai a ensinou desde cedo a se esquivar de qualquer pretendente, pois desde a infância que os pedidos de casamento se acumulavam diante do trono. Minha filha, lembre-se de que você jamais deverá se casar, lhe dizia sempre seu pai quando a via inclinada a aceitar os elogios de algum amante. Atalanta acabou gostando do hábito de se esquivar dos pedidos, de tal forma que sentia mais prazer em fugir do que conversar com seus pretendentes. Tendo se colocado sob a proteção de Diana, a jovem isolou-se no campo, em caçadas com suas companheiras. Mas os pedidos continuavam cada vez mais, e com tanta insistência que um dia ela disse ao pai: "Meu pai, não aguento mais essa perseguição dia e noite. Preciso afastar esse bando de impertinentes." O rei concordou e arranjou um meio de afastá-los. Todo homem que quisesse receber a mão de sua filha teria de vencê-la em uma corrida de vida ou morte. Aquele que perdesse seria inevitavelmente morto. "Isto os fará pensar 2 vezes antes de entrar na disputa", disse o rei. Atalanta ficou encantada com a ideia, pois tinha certeza de que ninguém conseguiria ser mais veloz do que ela. Ficou marcada assim uma corrida para o mês seguinte. Apesar da ameaça que pairava sobre a cabeça dos concorrentes, apresentou-se uma quantidade imensa deles, de tal modo que o rei chegou a pensar em suspender a disputa. "Não se preocupe, pai, eu vencerei todos eles", disse Atalanta confiante. No dia marcado, apresentaram-se homens de todos os tipos. Logo surgiu o alvo de todas as atenções: Atalanta, cuja beleza nunca esteve tão evidente. Seus cabelos estavam presos num gracioso penteado ao alto da cabeça, e vestida com um levíssimo traje de linho, ela achou melhor tirá-lo para ter seus movimentos facilitados. Mas ao despir-se, fez também com que mais uma centena de concorrentes se inscrevessem às pressas, se aglomerando entre os demais na linha de partida. Aquilo começava a tomar as perigosas proporções de um suicídio coletivo. "Isto será um verdadeiro massacre, Alteza", disse um assessor do rei com medo das consequências. "Ótimo, servirá de lição aos futuros pretendentes." Enquanto isto se passava nas tribunas, a Atalanta, separada dos concorrentes, passava um óleo por todo o corpo. A jovem parecia recém-emergida das águas. Suas formas eram atléticas o bastante para lembrar o corpo de um homem e suficientemente femininas para afastar tal ideia. Atalanta lançou um olhar aprovativo para o rei. Finalmente soou o sinal para a partida. No mesmo instante, a Atalanta partiu, lançando seu pé direito para a frente num salto que lembrava o da mais ágil gazela. Os homens, amontoando-se na pressa de serem os primeiros, tropeçavam uns sobre os outros, caindo num bolo humano logo na saída. Parecia um monstro masculino se formando no solo, com dezenas de cabeças, braços e pernas. Dentre os juízes, contudo, havia um jovem ambicioso chamado Hipomene, que mais que qualquer outro parecia acompanhar a competição em um estado de ânimo próximo do êxtase. Desde que Atalanta se despiu, ele não pôde mais desgrudar os olhos daquela magnífica mulher. "Essa mulher será minha", pensava Hipomene, enquanto torcia pela vitória de Atalanta e, consequentemente, pela morte de todos os seus adversários. Atalanta já havia ganho a dianteira.
Seu corpo movia-se com perfeição elástica, como a de um felino. Os pés nus batendo sobre a areia levantavam um fino vapor, como se pelo atrito fossem incendiar o solo. Seu rosto, incendiado por 2 manchas vermelhas, estava quente, enquanto da boca escapava um sopro forte e ritmado. Mas nada disso os concorrentes, sempre atrás de Atalanta, puderam ver. Os adversários já estavam reduzidos a apenas meia dúzia de concorrentes, que de longe não ameaçavam a moça. Mesmo o mais veloz nunca esteve a menos de 100 metros dela, que dava-se ao luxo de virar-se para observar os rivais. Quando Atalanta cruzou a linha de chegada, um sorriso brilhava nos seus lábios entreabertos. Os infelizes derrotados foram imediatamente reunidos para o sacrifício. Pai, proponho que no lugar de serem sacrificados, sejam estes homens privados da sua virilidade, disse Atalanta, mostrando-se mais cruel em sua aparente piedade do que se tivesse autorizado a morte de todos. Assim, ao menos, deixarão de me incomodar. O povo, no entanto, viu-se presenteado com o espetáculo das execuções, do qual desfrutou com imenso assombro e prazer, enquanto a causadora do holocausto retirava-se, aborrecida pelo vulgarismo do sangue. Contudo, Hipomene, cuja decisão não foi afetada pelo funesto resultado da competição, continuava determinado a conquistar Atalanta. Pulou da tribuna e caiu aos pés da bela corredora e futura adversária. Lindíssima Atalanta, permita que eu a desafie para uma disputa. Somente eu e você. Você não teme se unir àqueles desgraçados? A única coisa que temo é não ter você ao meu lado. Muito bem, belo e audacioso jovem. Marque o dia e a hora, disse a moça, retirando-se para lavar o suor e o óleo de seu corpo. Hipomene começava, no entanto, a inquietar-se. Talvez tivesse sido imprudente ao se lançar um desafio sem ter um trunfo nas mãos. Na véspera da disputa, temeroso de perder a sua amada, foi ao templo de Vênus pedir proteção. A deusa do amor, lisonjeada com o pedido e desejosa de abater aquela moça, que parecia fazer pouco dos seus dons, disse ao desesperado pretendente: aqui, ao lado do templo, há um pomar consagrado a mim. Vá até lá e colha 3 maçãs douradas que pendem de seus galhos. Instruiu-o na maneira de usar os frutos durante a competição e o rapaz saiu mais confiante. No dia seguinte, se prepararam ambos, Atalanta e Hipomene, o que atraiu uma nova multidão ao campo do confronto. Atalanta, bela e radiante, estava lado a lado com seu oponente, que preferiu correr vestido com um pequeno manto, em cujos bolsos levava as 3 maçãs. Tão logo o rei deu o sinal para a partida, Atalanta se arremessou outra vez para a frente, nua e ágil como uma leoa. Hipomene, não menos empolgado, também lançou-se com toda a vontade. O jovem parecia ser o primeiro rival à altura da veloz moça. Por alguns instantes esteve emparelhado com Atalanta e sentindo em seu rosto o hálito intenso e perfumado da adversária. Tão entusiasmante era esse combustível que Hipomene não precisaria sequer das suas maçãs para chegar no mínimo empatado com ela. Atalanta, percebendo a proximidade, apertou o passo e logo deixou para trás o desafiante. Hipomene, vendo que suas forças não seriam o bastante para dobrar a rival, decidiu recorrer ao artifício de Vênus. Pegou do bolso uma das maçãs douradas, esfregou-a no manto e lançou-a longe,
de tal modo que o fruto caiu um pouco adiante dos pés de Atalanta. A moça, vendo aquele objeto dourado rolar aos seus pés, parou para ver o que era. Ajoelhando-se, recolheu o fruto, admirada de seu brilho e beleza, enquanto Hipomene aproveitava sua distração para ultrapassá-la. Entretanto, percebendo que o rapaz a deixava para trás, Atalanta retomou a corrida e num instante ganhou vantagem sobre o adversário. Hipomene outra vez recorreu ao mesmo truque. Atalanta, apesar de já ter sido enganada uma vez, não pôde deixar de recolher novamente o belo e precioso fruto. De posse dele, retomou sua corrida, ultrapassando mais uma vez com facilidade Hipomene. Agora ela já estava a 10 passos da linha de chegada. Hipomene teve de calcular bem o seu último disparo. Com extrema perícia, arremessou o último fruto dourado, que foi cair a apenas alguns metros da linha de chegada. Atalanta, calculando que teria tempo de juntar a maçã e ainda chegar à frente de seu adversário, abaixou-se para juntá-lo. É agora ou nunca, esbravejou o rapaz, colocando toda a sua força num último suspiro. Enquanto Atalanta erguia-se, sentiu passar pelo rosto um vento veloz. Em seguida, um grito de espanto ecoou ao seu redor. Hipomene ultrapassou a linha de chegada e venceu a corrida. Atalanta, abatida, se deu finalmente por vencida. O casamento foi marcado e, embora a jovem se mostrasse decepcionada com o resultado do desafio, não estava tão triste. Afinal, Hipomene era um belo rapaz e também inteligente, o que ela apreciava mais do que tudo em um homem. Os dois, enfim, se casaram. Cada vez mais se acendia o ardor entre os dois amantes, até chegar ao ponto de fazê-los descuidar-se de suas obrigações com os deuses. Hipomene, num descuido imperdoável, esqueceu de agradecer a Vênus pela vitória. Irada, a deusa do amor decidiu punir marido e mulher, fazendo com que profanassem o templo de Cibele, deusa da fertilidade e da terra. A divindade, irada com o desrespeito, puniu imediatamente os dois amantes, transformando Hipomene num leão e Atalanta numa leoa, colocando-os a puxar o seu belo carro. Meter-se com reis dá nisto, Ícaro, dizia o inventor Dédalo, desconsolado ao seu filho que observava. Ambos estavam presos no labirinto de Creta, encomenda que o rei Minos fez ao próprio Dédalo para prender o Minotauro, flagelo da cidade. O Minotauro foi derrotado, mas Dédalo caiu em desgraça com o rei, pois forneceu à princesa Ariadne o fio que ela entregou a Teseu, o qual ele usou para fugir do labirinto após matar o Minotauro. Minos, que não esperava que Teseu derrotasse o monstro, passou a ver Dédalo como traidor e o fez provar, junto com o seu filho Ícaro, um pouco do seu próprio remédio. Um dia os dois estavam a contemplar o azul do céu, sentados em cima de uma colina, como habitual, quando Dédalo deu uma palmada de repente em sua testa. Já sei o que faremos, Ícaro. Sem dizer mais nada, começou a descer o rochedo, acompanhado pelo filho, que o seguia apressadamente. O jovem sabia que o pai era muito inventivo e que estava sempre com a cabeça cheia de novos projetos. Preferiu deixar que a ideia amadurecesse na cabeça do velho enquanto desciam. Tão logo chegaram à base da ilha,
o velho mandou. Vamos, pegue minhas ferramentas, disse o pai ao filho antes de sair em busca de alguma coisa. Quando Dédalo retornou, seus braços estavam repletos de penas de aves, que ele abateu com a eficiência de um experiente caçador. O que pretende fazer, pai, com todas estas penas? Sem responder, Dédalo começou a serrar pedaços de madeira. De suas mãos começaram a surgir 2 grandes armações, que lembravam o esqueleto de uma asa. O que é isto? Uma fantasia? Tudo se inicia pela fantasia, meu Ícaro. Logo, Dédalo tinha nas mãos um grande e alvo par de asas. Vamos, filho, me ajude a colocá-las nas costas. Ícaro, que naturalmente já tinha entendido o plano, o ajudou empolgado pela ideia. Nem bem Dédalo terminou de colocar o par de asas às costas, seus pés começaram a se erguer do solo. Funciona! Exclamou Ícaro, sentindo no rosto suado o vento refrescante das asas do pai. Vamos, Ícaro, vamos construir uma para você também. Os dois passaram o resto do dia aplicados em aperfeiçoar o mecanismo das asas artesanais. Aqui está nossa liberdade. Mas serão sólidas o bastante para atravessarmos o oceano? Claro, o único cuidado que devemos ter é não nos aproximarmos muito do sol, pois o calor poderia derreter a cera que prende as penas. No dia seguinte, bem cedo, subiram para o alto da torre, cada qual carregando com amoroso cuidado o seu par de asas. Exaustos, descansaram um pouco até que Ícaro, impaciente para testar o seu equipamento, ajustou as suas asas às costas. Veja, pai, estou voando, disse o rapaz sem conter a sua euforia. Deu várias voltas ao redor da torre, perdendo aos poucos o medo da altitude. Seu pai também deu a volta na ilha, munido das asas para testar a resistência. Chega de testes. Pai e filho, juntos, colocaram os pés sobre a amurada no ponto mais alto da torre. Abaixo deles o mar espumava, chocando-se violentamente contra os recifes negros que pontilhavam toda a costa. Agora, ordenou Dédalo. Os dois se lançaram no ar, batendo os braços de maneira tão ritmada que pareciam 2 pássaros a dividir o azul do céu com as gaivotas, que os observavam pasmadas. Não se esqueça do sol, dizia de vez em quando Dédalo ao ver que Ícaro se descuidava, subindo muito. No começo, os dois lutaram um pouco, mas ao ver que as correntes estavam dando uma relaxada, recuperavam o equilíbrio. Às vezes, o pai buscava apoio nos braços do filho. Às vezes, o filho recorria ao auxílio do pai. Já haviam deixado há muito tempo a ilha e agora não havia outro jeito senão mover os músculos com vigor, tentando poupar ao máximo o fôlego. Dédalo ainda estava entregue ao deslumbramento quando percebeu que seu filho havia desaparecido. Ícaro, onde está você? O jovem, muito distante dali, planava nas alturas. De olhos fechados, Ícaro se lançou num voo cego, para além das nuvens. Após haver ultrapassado a linha dos grandes e acolchoados montes brancos, ficou pairando sobre eles, enquanto o sol arrancava um brilho intenso de suas asas. Sua pele refletia um tom dourado e parecia que ele era o próprio filho do sol. Queria ficar aqui para sempre, disse, inebriado de liberdade. Enquanto agitava as asas, percebeu que uma grande pena lhe roçou o nariz. Seus olhos o acompanharam rodopiando pelo espaço sem limites até desaparecer misturado ao branco das nuvens. Ícaro passou as costas das mãos sobre a testa suada. Uma deliciosa rajada de vento refrescou sua pele, ao mesmo tempo em que percebeu que um grande tufo de penas espalhava-se ao seu redor.
como se um imenso travesseiro tivesse sido rasgado e esvaziado de todo o seu conteúdo. Grossos fios de cera derretida escorriam pelas armações, alcançando seus braços. Com um grito de medo, Ícaro percebeu que a estrutura das asas se desfazia. Procurou se esconder sobre as nuvens, mas o sol se tornara tão intenso que desmanchava as próprias nuvens. Ícaro percebeu que era o seu fim. Socorro, meu pai! Entretanto, sua voz se perdeu no vácuo. Seu pai, longe dali, estava impotente para lhe ajudar. Desistindo afinal de tentar recuperar a altura, Ícaro abandonou-se ao destino, indo cair nas águas revoltas do oceano. Enquanto isso, Dédalo vasculhava os céus. Ícaro, meu filho, responda! Durante muito tempo o velho vagou, fugindo sempre do calor do sol, até que avistou sobre as ondas algumas penas. Sobrevoando mais um pouco o local, acabou por avistar o corpo do filho jogado às margens de uma das praias. Depois de tomá-lo nos braços, ficou um longo tempo abraçado a ele, com o coração despedaçado, como as asas de Ícaro. Dédalo o enterrou no mesmo local, que passou a se chamar Icária, em sua homenagem.